Olá, espectadores, este é o canal Crossmoto. A Escola Britânica de Construção de Motos trouxe várias máquinas de duas rodas interessantes e diversas empresas fabricantes de motocicletas ao mundo. Por muito tempo, os britânicos estiveram na vanguarda do progresso, mas no final dos anos 60 e início dos anos 70, perderam a competição e a luta tecnológica para a indústria de motos japonesa. Uma das empresas que alcançou grandes alturas e depois caiu no esquecimento foi a Douglas, e é sobre a sua história que vamos falar neste vídeo. Fique à vontade e aproveite o vídeo. A história da Douglas começa em 1882. Dois irmãos, William e Edward Douglas, fundaram nesse ano em Bristol uma empresa que inicialmente trabalhava com ferraria e fabricação de peças de metal. E os irmãos deram à empresa um nome semelhante ao seu sobrenome, Douglas Engineering Company. Após um curto período de tempo, os rapazes também dominaram a fundição, e, no geral, os negócios iam bem para eles. Final do século XIX, Revolução Industrial. A indústria está a todo vapor e os produtos deles são procurados e trazem dinheiro. Logo após a Revolução Industrial, começava a Revolução dos Transportes. Ali no fundo da garagem, alguns malucos colocam um motor a vapor numa bicicleta. Em outro lugar, alguns entusiastas montam uma carroça autopropulsada e outros ainda criam um motor com novos princípios e dizem que a motocicleta a vapor dos primeiros é um pedaço de lixo ineficiente. Era uma época muito interessante, e quem tinha um pouco de educação e usava a cabeça, entendia que o mundo nunca mais seria o mesmo. Essa época nos trouxe muitas coisas interessantes, e uma das invenções daquele tempo foi a motocicleta. No início do século XX, havia uma empresa na Grã-Bretanha chamada Light Motors, notável por ter sido a primeira no mundo a equipar uma motocicleta com um motor boxers. O veículo apareceu em 1905, chamava-se Fay, e um pouco depois, Fairy, e era equipado com um motor de 200 cilindradas. Se você conhece essa moto por um documentário de motores boxer, está de parabéns. Então, a Light Motors encomendava peças fundidas da empresa Douglas. Aconteceu que, em 1907, aparentemente passando por dificuldades financeiras, a empresa Light Motors faliu. Para não perder os desenvolvimentos, decidiu-se vendê-los aos parceiros da Douglas. Nesse mesmo ano, os caras de Bristol apresentaram ao público uma motocicleta boxer de 350 cilindradas externamente muito parecida com a Fairy. E na exposição em Stanley, foi apresentado um protótipo com um motor V4 de 6 cavalos, com válvulas de admissão automáticas e transmissão de 2 velocidades. Só pensem nisso, uma motocicleta com motor V4 em 1907. Esse protótipo não estava planejado para produção em série, e muito provavelmente servia como um demonstrador das capacidades da empresa. No total, foram criados cerca de 3 exemplares do V4, e o mais surpreendente é que uma dessas motocicletas sobreviveu até os dias de hoje. Em 1908, na exposição, apenas apareceu rapidamente o Opposite atualizado, agora mais leve e com um motor posicionado mais baixo. Por volta de 1911, o quadro foi novamente modificado para posicionar o motor ainda mais baixo. Nesse mesmo ano, foi apresentada uma versão da motocicleta com o chamado quadro feminino. Em 1912, as válvulas de admissão automáticas foram substituídas por válvulas acionadas mecanicamente. A cilindrada do motor aumentou para 500 a 600 cc e a potência variava de 3,5 a 6 cavalos. Nesse mesmo ano, as motocicletas Douglas tiveram um ótimo desempenho no Tourist Trophy, na ilha de Man. Gary Bashel venceu o Junior TT com uma Douglas de 350 cc. Edward Kickham ficou em segundo lugar e George Stewart ficou em quarto. E nesse mesmo ano, para a empresa Williamson, que também produziu motocicletas por um tempo, a Douglas construiu um motor boxer de 970 cc e 8 cavalos de potência. Inicialmente era um conjunto com refrigeração líquida,
mas já em 1913 ele também passou a estar disponível com refrigeração a ar. Em 2013, uma versão do motor Boxer com refrigeração líquida, aumentada para 1070 cc, foi usada para construir um ciclocarro de 2 lugares. O carro tinha transmissão por eixo cardan e, ao que tudo indica, o motor foi instalado ao longo do eixo do veículo. O ciclocarro Douglas custava 200 libras esterlinas. O início da guerra forçou a interrupção da produção, mas em 1919 o carrinho voltou com um motor de 1,2 litro. A máquina custava inicialmente 400 libras e um pouco depois já custava 500. Era uma quantia enorme e no final, até 1922 foram produzidos cerca de 100 carrinhos. Em 1914, a empresa apresentou um elegante motor Boxer de 250 cilindradas, modelo X, com um quadro do chamado tipo feminino, mas o modelo não ficou muito tempo no mercado, e havia um motivo para isso. Desde o início da produção, os produtos da empresa se mostraram confiáveis e resistentes. Por essas qualidades, as motocicletas Douglas foram amplamente usadas pelo exército britânico na Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os militares encomendaram 25 mil unidades, mas ao final, durante o período da Primeira Guerra Mundial, 70 mil motocicletas Douglas foram entregues às tropas. Esse é um número enorme. Para comparação, durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães produziram apenas 20 mil unidades da BMW R75 e da Zundap KS 750. As fotografias mostram que a Douglas foi utilizada em muitas operações, desde os primeiros confrontos em Mons até o armistício na França. Na praia de Galípoli, na África e na Mesopotâmia, a motocicleta foi utilizada por todas as tropas aliadas. As Douglas serviram no Exército, na Marinha e no recém-criado Corpo Aéreo Real. No Exército, era amplamente usada por engenheiros, artilheiros, médicos e pelo Estado-Maior como meio de comunicação. O período pós-guerra. A empresa enfrentou esse momento com confiança, firme em seus princípios. Em 1920, a empresa passou a ser liderada por William Wilson Douglas, filho de um dos fundadores da empresa. Ele participou de corridas na Ilha de Man em 1911 e, após a guerra, esteve nos Estados Unidos e no Canadá, promovendo os produtos da empresa. Em 1921, Douglas apresentou ao público seu primeiro modelo com válvulas no cabeçote, o S1. Era uma construção bastante cara e premium, motor de 500 cilindradas, câmbio de 3 marchas, freios eficientes e até um sistema especial de partida com aquecimento. Algumas fontes afirmam que já em 1922, o modelo Douglas RA utilizava freio a disco, mas isso não é totalmente correto. Sim, externamente ele se parece bastante com um freio a disco, porém a pastilha de freio pressionava a superfície externa do disco e não o apertava pelas laterais. Freios. Os RA eram considerados muito bons para a época, mas eram propensos a travamentos. Essas motos participaram das corridas Tourist Trophy na Ilha de Man, e os pilotos, para evitar travamentos do sistema de freio, adicionavam um pouco de óleo ao material de fricção. Plano magnífico, Walter, simplesmente incrível, se entendi direito. Também no início dos anos 20, recebeu uma ordem real para fornecer motocicletas aos príncipes Albert e Henry, e é nesse momento que precisamos esclarecer o que exatamente é essa tal ordem. Na verdade, é um documento sério que permite ao fornecedor, no nosso caso Douglas, anunciar o fato de fornecer seus produtos à família real, aumentando assim o prestígio da marca. No meio do século, as motocicletas Douglas se tornaram populares em corridas off-road. Inicialmente, os pilotos preferiam o modelo RA, mas logo a empresa apresentou 2 modelos especiais de motocicletas, a DT5 e a DT6, com motores opostos de 500 e 600 cilindradas respectivamente. DT, para quem não sabe, é a abreviação de Dirt Track. Elas dominaram as corridas off-road por cerca de 3 anos. Em 1929, o ano mais bem-sucedido nas corridas off-road, foram vendidas 1.200 motocicletas da série DT. Essas corridas eram mais populares na Austrália, enquanto na Grã-Bretanha, perto dos anos 30, preferiram o Speedway, para o qual as Douglas de entre-eixos longo não eram adequadas. Até o surgimento do modelo Endeavour em 1934 com motor boxer longitudinal,
Todos os modelos Douglas eram equipados com motor montado transversalmente. Nesse aspecto, a empresa era muito conservadora. Outros fabricantes britânicos experimentavam com motores monocilíndricos, V-twins, motores em linha, mas não a Douglas, e isso mais tarde teria consequências. Mas, na década de 1910-1920, a Douglas produzia motores e motocicletas potentes e confiáveis, e como a empresa foi a primeira depois da Light Motors a fabricar motocicletas com motor boxer, ela exerceu uma enorme influência sobre outras empresas de motocicletas. O esquema tradicional da Douglas foi copiado por vários fabricantes de motocicletas nas décadas de 1910 e 1920. Nos Estados Unidos, foi o modelo O da Indian e o modelo W da Harley-Davidson. Os motores Douglas também tiveram uma enorme influência nos opostos alemães. A empresa Bosch adquiriu a licença para fabricar esses motores e os fornecia para outras marcas. O engenheiro da Bayerische Flugzeugwerke, Martin Stolle, tinha uma motocicleta Douglas e ficou impressionado com sua potência e confiabilidade. E em 1919 ele desenvolveu o motor BMW M2B15, que foi baseado no Bosch Douglas. E esse motor era fornecido para empresas alemãs de motocicletas como Corona, Bison, Heller, SMW e Victoria. Nos anos 30, a empresa produzia uma série de motocicletas com motores de 350, 500 e 600 cilindradas nas versões Sport, Touring e Dirt Track. O modelo com maior cilindrada nesse período era o H32. O número 32 refere-se ao ano do modelo, e o motor tinha 750 cilindradas. E então, em 1934, a muito conservadora, Douglas lança o modelo Endeavour, o primeiro da empresa com motor boxer longitudinalmente montado no quadro. Ao que tudo indica, os britânicos prestaram atenção ao sucesso da indústria de motocicletas alemã. O comodismo acabou pregando uma peça cruel na empresa de Bristol. Os alemães, que copiavam os motores Douglas no final da década de 1910, já tinham avançado muito até meados dos anos 30, enquanto a empresa Douglas começava a enfrentar enormes problemas. O Douglas Endeavour custava cerca de 72 libras, o que era aproximadamente 10 a 12 libras, mais caro do que os modelos clássicos da empresa daquela época, ou equivalente ao preço de um Matchless V2 de 1 litro. A propaganda elogiava o Endeavour como a melhor motocicleta, uma obra-prima sobre 2 rodas, quase um carro, sugerindo até um eixo cardan, mas isso não ajudou. O público britânico foi hostil ao modelo. O Endeavour perdia para os alemães em desempenho, e além disso, como o projeto era novo para a empresa, apresentava uma série de problemas iniciais. Admiradores conservadores da marca pensaram: Endeavour é uma porcaria, clássico é diferente, e, no final, foram produzidas apenas 50 unidades dessa motocicleta nos modelos SV e corrente contínua dos anos de 1937 e 1938, a empresa voltou à antiga configuração. Douglas, nos anos 30, também tentou projetar e lançar uma série de carros, mas algo deu errado, e tudo terminou com a criação de apenas 6 protótipos. Naquela época, a empresa já estava à beira da falência, e foi transferida para o fabricante de aviões Bond Aircraft and Engineering Company. E essa empresa, durante a guerra, usou os recursos da Douglas para produzir algumas peças para caças e fabricar geradores portáteis, e nesses mesmos geradores era utilizado o mesmo motor oposto. Em 1945 a guerra terminou, a Grã-Bretanha entrou para a lista dos vencedores, mas uma coisa é ser vencedor, outra coisa é ser o prêmio. A Grã-Bretanha pós-guerra não podia esbanjar. E aquele documentário sobre motores opostos você assistiu? Sabemos que o motor oposto é, por definição, mais caro de produzir que os monocilíndricos ou em linha. O mercado britânico, nesse período, precisava de motos de baixa cilindrada simples e baratas, e esse fato explica a enorme popularidade da BSA Bantam, uma cópia da alemã DKW, em 1945. A empresa Douglas ainda tinha um estoque considerável de motores opostos que originalmente seriam usados em geradores, mas a guerra acabou. A necessidade por geradores desapareceu, e a existência desse estoque permitiu que a Douglas voltasse à produção de motocicletas já em 1946 e, antes disso, no final da guerra,
foi apresentado o modelo DV60 para o Ministério da Defesa, mas apenas 3 unidades foram produzidas. Em 1946, surgiu o modelo T-35 com um motor oposto longitudinal de 350 cilindradas e 20 cavalos de potência. Nessa construção, os britânicos se inspiraram nas BMW alemãs. A motocicleta acabou sendo bastante crua e tinha uma série de problemas iniciais, a maioria dos quais foi resolvida. Em 1948, no modelo Mark III, essa motocicleta foi lançada nas versões Deluxe Sport e Competition. Em 1949, surgiu o modelo de transição Mark IV nas versões turística e esportiva, e em 1950 apareceu a quinta geração. O Mark V foi produzido de outubro de 1950 até junho de 1954. No entanto, como você deve se lembrar, o motor boxer é um prazer caro. A quantidade de motocicletas produzidas foi extremamente pequena. Por exemplo, em 1953, foram fabricadas apenas 141 motocicletas e 126 unidades. Na primeira metade de 1954, uma série muito pequena dos modelos de corrida 480 e mais 90 foi lançada. Os números nos nomes indicavam a velocidade garantida em milhas por hora. A potência dos motores deles era de 24 e 25 cavalos, respectivamente. O último modelo boxer da história da empresa foi o Douglas Dragonfly, que entre 1955 e 1957 teve uma produção de apenas 1.457 unidades. Vale notar que, em 1949, a Douglas tentou expandir sua linha para incluir equipamentos mais simples e baratos. Durante as férias de Vitali naquele mesmo ano, o diretor-gerente Claude McCormack viu uma Vespa e logo fez um acordo com a Piaggio para a produção licenciada de scooters em Bristol. Em 1949, uma scooter construída por Vitali, mas com o emblema da Douglas, esteve presente na exposição Earl's Court. Mas, na verdade, a produção só começou em abril de 1951. As primeiras Vespa eram quase totalmente produzidas no Reino Unido. Depois, a empresa passou a ser usada mais como uma montadora. Em 1957, a história das motocicletas Douglas chegou ao fim, e nas instalações da empresa foram montadas cerca de 126 mil Vespa até 1965. O conservadorismo e a rigidez acabaram matando a outrora lendária marca britânica de motocicletas. Essa é a história da Douglas. Por hoje é só, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um comentário, se inscrever e recomendar o vídeo para pessoas legais. Um agradecimento especial a todos que apoiam o canal financeiramente. Até a próxima!